Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andréia e nós estamos aqui, para falar um pouco da nossa primeira mostra cultural. E assim, como já foi lançado, a nossa mostra cultural, vocês estão um pouco mais cientes e a gente aqui nessa aula nós vamos tirar algumas dúvidas que possivelmente vocês tenham, tá bom? Então, 7º ano, como está ciente, nós temos como tema geral da nossa amostra cultural o novo começo, onde daqui a pouquinho nós vamos estar novamente voltando presencial, tá certo? E aí esse retorno, como um novo começo, que nós vamos ter que aprender, trabalhar de forma a estarmos em segurança, tá certo? Em cima de algumas normas de segurança de saúde. E assim, nada mais vai ser como antes, esse pós-pandemia. E aí nada mais propício do que termos na nossa amostra cultural esse tema que está sendo tão em alta, e que tem tudo a ver. E aí nós vamos transmitir, esse nosso novo começo, todas essas coisas novas que estão acontecendo de forma artística, tá? E aí o 7º ano vai ter como técnica para utilizar nas suas pinturas, nos seus quadros, pintura, tá certo? Essa pintura pode ser com tinta acrílica, tinta de tecido, guache, tá certo? E pode usar também a texturização, que é uma tinta onde você pega a tinta sem diluir e aí você usa esponja, você pode usar cotonete, você pode usar, fora o pincel, algumas outras técnicas para texturizar a sua obra, tá? E o tema do 7º ano é a nova forma de se comunicar, tá certo? Então, nós aqui, nessa pandemia, nós tivemos que nos aprender a nos comunicar diferente, Já que nós não tínhamos o presencial, nós tivemos que nos adaptar, E nada mais interessante do que aprender a nos comunicar, é o futurismo, tá certo? Então, nós escolhemos o movimento artístico futurismo, tá certo? Para que vocês possam transmitir nas suas telas essa nova forma de nos comunicarmos, tá? Então, para entender um pouco, certo? Eu vou falar do futurismo, que foi um movimento artístico, certo? Que aconteceu no século XX, deu-se início mais ou menos nos anos de 1909 a 1910, não lembro agora ao certo, mas acredito que foi 1909, certo? Esse movimento iniciou-se na Itália, onde tinha um forte, eles usavam muito o patriotismo, era um manifesto, nas suas obras, tá certo? E aí essa influência do patriotismo, fez com que, tá certo, outros países como a França, a Rússia e até mesmo o Brasil começassem a serem influenciados pelo futurismo, tá bom? E aí eles foram representados também naquela época pela velocidade do automóvel, também pelo avanço das indústrias, da eletricidade, o crescimento das cidades, onde elas começaram a se tornar metrópoles, tá certo? Máquinas, Enfim, nesse contexto social do início do século XX, eles tiveram esse gancho de trazer o futurismo, certo? E aí é onde eles glorificam a tecnologia, certo? E aí nada mais interessante do que essa nova forma de falar, onde vocês vão
estar retratando nas telas de vocês, certo? Essa tecnologia que nós precisamos usar, tá certo? Para nos comunicar uns com os outros, tá certo? E também outras invenções, tá certo? O futuro da humanidade. Como é que vocês acham que daqui para frente a gente vai continuar nos comunicando, tá certo? E aí nós vamos usar como referência, tá? Mas também fica aberto se você quiser usar outro artista, mas aí eu trouxe como referência, tá certo? Giacomo Balla, né? Que ele foi referência, né, nesse movimento artístico futurismo, tá certo? E aí existe até uma frase dele que diz que um ferro elétrico é mais bonito que uma escultura, né? Ou seja, que um ferro elétrico é uma escultura para ele, tá certo? E a ideia principal, né, desse movimento futurístico, tá certo? É esse movimento artístico, né, onde eles captam a velocidade das coisas, tá certo? Nos movimentos, né? Você vê nas artes esse movimento, tá certo? Nós vemos aqui uma arte, tá certo? Futurismo de Felipe Tommaso Marinetti, né? Que publicou numa capa de um jornal, certo? Esse manifesto dele futurista. Você vê que tem uns movimentos, é como se a imagem se movimentasse, tá certo? E assim, a gente vê esse esplendor, tá certo? Que eles colocam nas imagens, trazendo esse novo, tá? E aí, no nosso contexto, nada mais, né, combinante do que o futurismo nessa nossa nova forma de nos escutar. E aí você vai pegar um quadro, tá certo? Você vai comprar uma tela do tamanho que você achar melhor. E aí você vai usar a tinta também que você achar melhor, tá certo? Como eu já falei, você pode usar a tinta guache, você pode usar a tinta de tecido, você pode usar acrylex, tá certo? E aí você pode usar pincel ou não, né? Porque você pode usar o movimento de texturizar, né? Já que são movimentos futurísticos, você pode usar a textura também, tá? E aí quando você for fazer o seu quadro, você usa uma roupinha velha, que você vai usar tinta, para que você não se suje, tá? Você vai organizar um local também onde não respingue nos móveis da sua casa, né, nas paredes, porque trabalhar com tinta é bem complicado, tá certo? E aí no seu quadro você vai tentar colocar, né, nesse seu quadro, na sua obra, usando a técnica futurista, certo? Você vai colocar lá na sua imaginação para fluir como será essa nova forma de nos comunicar. Como foi que a gente aprendeu a nos comunicar nessa pandemia? Tá certo? E como vocês acham que vai ser futuramente? E aí você coloca, né, você faz o desenho e depois você usa as cores, né? Você vai pintando. Lembrando que há umas técnicas, tá certo? Primeiro, o futurismo, ele valoriza muito esse movimento de achar que a obra está viva, tá certo? Também muitas cores, você pode usar o contraste das cores, né? Sem restrição de, essa cor não combina com essa. Nada disso. No futurismo não existe isso, né? Os contrastes é que são bonitos, tá certo? Você também pode usar formas geométricas, círculo, tá certo? E aí você vai ter que imaginar, ver o novo como realidade nossa. Como é que nós vamos nos comunicar a partir de agora, tá certo? E aí lembre-se que o futurismo é isso, ver o novo como realidade, é interpretar nossas ideias, tá certo? Através de diferentes linguagens e formas. Lembrando que o futurismo é uma arte, né, que relembra essas
né, essas contradições, esses movimentos, tá certo? Onde você vai colocar, né, dentro da sua tela, certo? Então, seja dinâmico, não tenha medo de fazer o novo, de fazer desenhos mesmo bem futurísticos, tá bom? Use cores vibrantes. Lembre-se do contraste, como eu falei, não se preocupe em combinar as cores, tá certo? Também não tenha medo de sobrepor imagens, tá? Se você quiser, junto com a sua pintura, colocar uma colagem, você fica livre para usar a sua imaginação, certo? E é isso, tá? Eu espero que eu possa ter ajudado você no seu trabalho, né? Lembre-se que esse trabalho vai valer nota parcial e bimestral, né? Nas disciplinas de arte e filosofia, certo? Também é importante lembrar que você vai filmar o seu passo a passo para que a gente possa ver que foi você o autor da obra, certo? E aí, tia, eu tenho que fazer um vídeo e passo a passo vai ficar longo. E a senhora está falando que é um vídeo curto, tá certo? Você pode usar alguns editores de vídeo que tem hoje em dia, né? Exemplo, TikTok, né? Você pode fazer um videozinho curto, colocando lá bem rapidinho as etapas que você, né, utilizou para fazer a sua obra. E aí você vai enviar para mim esse vídeo, certo? E para que eu possa ver, né, e que eu possa dar a nota, tá certo, da sua obra. E aí eu vou finalizar com a nota quando você enviar a obra de arte para a gente, tá? Vai precisar enviar a obra para a escola, onde a gente vai estar montando uma galeria de arte, tá certo, com a sua obra. E o filme, além de, né, comprovar a sua, né, onde você está realizando o trabalho, também eu vou estar montando um vídeo, né, onde eu vou editar e vou lançar nas redes sociais, tá certo? Então, gente, obrigada. Estou ansiosa para ver a obra de arte de vocês. Acredito muito no potencial de vocês. Eu sei que vocês vão arrasar, né, nos quadros, porque o futuro é agora, né? E eu sei que vocês vão ter muita imaginação para fazer as obras de vocês, onde vocês vão estar colocando lá que como é a nossa nova forma de nos comunicarmos. Até o nosso próximo encontro e tchau, tchau!